Nunca vou esquecer o som do papel sendo rasgado. Era grosso, com gramatura boa, a moldura de vidro ainda molhada da chuva que caiu no dia da minha colação. Estava no aparador da sala, do lado da televisão, por exatamente 30 minutos. Foi o tempo que levei para tomar banho, trocar de roupa e descer com um sorriso cansado. Quando vi os pedaços da minha foto de formatura no lixo da cozinha, misturados com restos de café, pão amanhecido e uma banana podre, eu gelei. A moldura quebrada descansava sobre a pia como um troféu sujo de ódio. Minha madrasta, Regina, estava de costas, secando uma louça, como se não tivesse feito nada. "O foi você?" Perguntei, a voz trêmula. Ela não virou. Só respondeu com uma frieza que me gelou até o osso. "Essa casa tem espaço para quem contribui, não para quem vive de migalha e acha que um pedaço de papel te faz importante." Era minha formatura, a primeira da família. Nenhum dos meus irmãos, muito menos minha irmã gêmea, conseguiu sequer terminar o ensino médio. E eu, depois de passar anos me equilibrando entre estágios, noites viradas e humilhações, consegui um diploma de engenharia com mérito. Regina nem apareceu na cerimônia. Disse que estava muito ocupada com o novo buffet da Gabi. Gabi, minha irmã gêmea, a filha perfeita. Desde criança, minha vida foi um eterno duelo de sombras com ela. Enquanto eu fazia desenho técnico no chão do meu quarto, Gabi gravava vídeos de maquiagem no closet que minha mãe deixou de herança. Quando eu limpava a casa para ajudar Regina, Gabi dormia até o meio-dia e era elogiada por preservar a beleza. E pior, mesmo com a nossa mãe morta, foi Regina quem assumiu o papel de esposa ideal para meu pai. Aquela mulher chegou devagar, mas enraizou como praga. Era venenosa nas palavras, sutil nos gestos. Ela sorria para Gabi com o mesmo rosto com que me ignorava. A diferença entre nós era escancarada. Eu era errada. A sombra. O erro de cálculo. A única vez que meu pai me defendeu foi quando quase morri afogada. Tinha 14 anos, e Regina me mandou lavar a cisterna porque era importante aprender a ser útil. A tampa cedeu. Foram 3 minutos de desespero, tentando gritar sem som. Gabi filmava do portão rindo. Meu pai chegou a tempo. Salvou minha vida, mas não teve coragem de confrontar Regina. Depois, disse, "Ela é dura, mas te prepara para a vida." Daquele dia em diante, aprendi a respirar no fundo, não só na água. Fui expulsa de casa aos 17 por desrespeitar a hierarquia, ou seja, dizer que Gabi mentiu sobre ter perdido o dinheiro da Regina. Morei em pensões, dividi kitnetes com baratas, vendi marmita para pagar cursinho. E venci. Venci porque minha dor era meu combustível. Voltar naquele dia da foto rasgada foi o começo da minha volta por cima. Tinha passado na seleção de uma multinacional. Um cargo bom, salário alto, plano de carreira. Eu era engenheira. Eles sabiam. Viram no jornal local. Ainda assim, Regina teve a coragem de dizer, "Que bom que tem alguém disposto a contratar gente mediana." Saí dali sem dizer uma palavra. Mas naquele momento, jurei que a próxima vez que eu voltasse seria diferente. E foi. 4 anos depois, recebi um telefonema inesperado. Meu pai estava internado, em estado terminal. Regina não tinha como arcar com os custos. Nem Gabi. A empresa familiar, deixada pela minha mãe, estava endividada e correndo risco de penhora. Adivinha quem era a única com crédito, experiência e estabilidade para assumir a casa e resolver tudo? Sim, eu. Cheguei com meus advogados, meu blazer de alfaiataria e meu nome no contrato de compra do imóvel. Regina estava na cozinha, a mesma onde jogou minha foto fora, agora pálida com os olhos fundos. "E o que você veio fazer aqui?" Ela perguntou. Eu apenas sorri e coloquei a escritura sobre a mesa. Vim para arrumar a casa e começar com a limpeza certa. Subi até o antigo quarto da minha mãe, que Regina tomava como se fosse dela, e retirei todos os porta-retratos, inclusive a foto de Regina com meu pai. Desci com ela até a lixeira da frente, abri a tampa, e joguei a moldura de vidro lá dentro. Deixei estilhaçar, igual a minha tinha feito anos antes. É bom quando a gente aprende que papel nenhum garante respeito, né? Sussurrei, e entrei. Regina chorou. Gabi não apareceu. E meu pai, bem, ele pediu desculpas. Pela primeira vez. Mas algo estranho começou a acontecer depois que assumi a casa. Documentos desaparecendo. Cartas anônimas. Uma sombra voltando a rondar meus passos. No primeiro mês como dona da casa, o silêncio pesava mais do que qualquer insulto que Regina já tivesse dito. A mansão da minha mãe, agora legalmente minha, parecia pulsar com memórias não resolvidas. Cada cômodo respirava ressentimento abafado, e a madeira das escadas rangia como se protestasse contra os novos passos. Regina, claro, ainda estava lá, por motivos legais e humanitários, deixei que ocupasse o antigo quarto de empregada nos fundos. Gabi, desaparecida desde minha chegada, fazia postagens nas redes fingindo estar viajando para espairecer. Eu sabia, ela estava envergonhada, e talvez com medo. Assumir a casa foi como desenterrar um corpo que já tinha fedido demais.
A papelada estava um caos. Dívidas escondidas em nomes terceiros, transferências suspeitas entre a conta da empresa da minha mãe e o tal buffet da Gabi. Gastei semanas virando noites, me embrenhando entre extratos, arquivos antigos e contratos mal feitos. E quanto mais eu cavava, mais encontrava sujeira. Você quer queimar todo mundo? Perguntou meu advogado, Jorge, quando viu o dossiê que montei. Não, quero justiça. Quero que cada uma sinta o gosto da vergonha que me fizeram engolir por anos. Foi aí que descobri algo ainda mais podre do que eu imaginava. Em uma pasta escondida na antiga escrivaninha do meu pai, trancada, mas nada que um bom arame e paciência não abrissem, encontrei um documento com data adulterada. Era uma transferência de R$ 45 mil da conta da empresa para Regina, dias antes da minha expulsão de casa. O motivo alegado? Compra de equipamentos para o negócio da Gabi. Só que aquele dinheiro saiu do fundo que minha mãe tinha deixado para minha faculdade. O mesmo fundo que meu pai jurou que não existia mais, quando pedi ajuda no vestibular. Foi como tomar uma facada pelas costas de novo, mas dessa vez com a lâmina virada pro passado. Desci com os papéis na mão. Regina estava sentada no sofá, vendo TV como se ainda fosse dona daquilo tudo. Quando viu os documentos, seu rosto empalideceu como leite. Você roubou o dinheiro que era meu, falei, baixo, mas firme. Você e a Gabi desviaram o que minha mãe deixou para mim, e me expulsaram no mesmo mês. Você não entende, seu pai permitiu. Meu pai era um frouxo. Gritei, pela primeira vez deixando a raiva sair crua. Ele se calava para não ter que escolher entre a esposa e a filha. Mas eu escolho, e escolho tirar você daqui. Ela regalou os olhos, tremendo. Você não pode fazer isso. Posso, e vou. Já está com o oficial de justiça. Você tem 15 dias. Ela levantou com dificuldade, como se cada osso fosse pesar 1 tonelada. Pela primeira vez, parecia velha, frágil, derrotada. Mas nem tudo correu como eu esperava. No dia seguinte, encontrei meu carro com os pneus furados. A câmera da garagem, curiosamente, tinha tido uma pane. 2 noites depois, acordei com o cheiro de queimado, alguém colocou fogo numa das lixeiras externas, quase atingindo a área do jardim. E então, na quinta-feira, Jorge me ligou. A Gabi entrou com uma ação pedindo partilha da casa. Está alegando que sua mãe deixou a metade dela em testamento. Eu ri, um riso amargo. E isso é mentira. O testamento é claro. Sim, mas ela está usando uma cópia alternativa. E o juiz aceitou analisar. Pode complicar. A cópia era grosseira, mas dava trabalho. O tipo de golpe que só alguém muito desesperado, ou muito bem instruído, tentaria. Ela quer me tirar do controle da casa, disse eu, mais pra mim do que pra Jorge. Elas estão agindo juntas. Talvez, mas tem mais. Foi então que ele me mostrou uma denúncia anônima no Ministério Público, acusando-me de fraude e abuso contra Regina. Afirmavam que eu me aproveitei da condição vulnerável de uma idosa e de um pai em estado terminal, para coagir a transferência dos bens. E havia mais uma coisa que me tirou o ar. Alguém tinha hackeado meu e-mail profissional e enviado mensagens ameaçadoras para Regina e Gabi. Usaram isso como evidência na denúncia. E isso é forjado, eu disse. Eu nunca escreveria aquelas coisas. Mas sabia, para quem quer me ver cair, um pedaço de dúvida já basta. Pior, na mesma semana, fui suspensa do trabalho para investigação interna. A denúncia chegou até minha empresa. E como eu era uma das primeiras mulheres a assumir uma posição de chefia naquela multinacional, bastou o sussurro da suspeita para me afastarem por cautela. Me vi de volta ao fundo do poço. Mas desta vez, eu não era uma menina de 17 anos. Eu tinha ferramentas, contatos, e raiva suficiente para incendiar o mundo. Contratei um perito. Reforcei minha segurança. Monitorei os passos de Regina e Gabi, até encontrar o elo fraco, um funcionário do cartório que havia adulterado a cópia falsa do testamento. Paguei para ele falar. Gravei tudo. Enviei para o Ministério Público. Mas quando achei que estava vencendo, minha casa foi invadida. Na madrugada de sábado, por volta das 3 horas da manhã, acordei com o som do vidro da sala quebrando. Corri, peguei meu bastão de ferro. Eu dormia com ele desde o primeiro ataque, e desci. Vi uma sombra fugindo pelos fundos. E no tapete, um bilhete, escrito com letras recortadas de revista, dizia: "Você tirou o que era nosso. Agora vai pagar em dobro." O sangue sumiu do meu rosto, porque junto ao bilhete, havia algo ainda pior. Uma foto minha, deitada na cama, dormindo. Tirada de perto. Muito perto. Alguém esteve dentro do meu quarto, me observando, me fotografando. Eu achei que já tinha sentido medo suficiente para uma vida inteira. Mas ver aquela foto, meu rosto sereno, dormindo, clicado por alguém a centímetros da minha cama, foi como se o tempo parasse. Não era só invasão. Era uma declaração de guerra. Chamei a polícia imediatamente. Claro, eles vieram. Tiraram fotos. Fizeram perguntas protocolares.
mas bastou a palavra família e conflito de herança para que tudo ganhasse uma coloração de briga doméstica, como se a ameaça não fosse real, como se eu estivesse exagerando. Tem alguém obcecado por mim, eu disse, repetidas vezes. A senhora tem certeza de que não é só paranoia, doutora? Um dos policiais soltou com tédio. Esses casos às vezes ficam emocionais demais. Se eu tivesse menos autocontrole, teria gritado. Mas segurei. Eu sabia que não podia contar com o sistema. Ia ter que me proteger sozinha. Instalei câmeras por toda a casa, dentro e fora. Troquei as trancas. Mandei reforçar as janelas. Contratei um segurança particular para ficar de plantão à noite. E passei a dormir armada, com o bastão de ferro e uma faca tática debaixo do travesseiro. Enquanto isso, a investigação sobre as mensagens falsas avançava. Descobrimos que o e-mail foi acessado de um IP que coincidia com o buffet da Gabi. E mais, o funcionário do cartório confessou que foi Gabi quem o pagou para adulterar o testamento. Mas ainda não era o suficiente. Precisávamos de uma prova definitiva. Um laço direto entre ela e os ataques à minha casa. Foi então que a sorte, ou o destino, resolveu agir. O segurança que contratei, Janderson, era ex-militar. Rígido, mas observador. E numa noite de quarta-feira por volta das 2 horas da manhã, ele ouviu um barulho vindo do galpão antigo da casa, um espaço que eu raramente usava. Silenciosamente, ele se aproximou, e viu uma mulher tentando mexer no painel de câmeras externas. Era Regina. Ela fugiu antes que ele pudesse detê-la, mas o suficiente foi capturado nas imagens de segurança. Ela estava com luvas, capuz, mas o rosto ficou nítido por 2 segundos. 2 segundos que mudaram tudo. Eu fui até ela no dia seguinte, com o vídeo em mãos. Ela estava na lavanderia dos fundos, fingindo dobrar lençóis. Isso não vai acabar bem pra você, Regina, falei firme. Eu tenho a prova. Você foi filmada tentando desligar minhas câmeras. Ela não respondeu. Só ficou ali, com os olhos no vazio, como se estivesse esperando aquilo. O que você quer? Ela sussurrou por fim. Eu me aproximei. Respirei fundo. Quero que você e sua filha sumam da minha vida. Quero a retratação na justiça. Quero o testamento limpo. E quero a verdade. Toda a verdade. Ela hesitou, mas algo cedeu. O orgulho, talvez. Ou o medo. Gabi mandou o bilhete. Ela entrou no seu quarto naquela noite. Ela queria te quebrar de dentro pra fora. E que você participou. Ela engoliu seco. Eu achei que ia ser só uma brincadeira. Um susto. Mas, a Gabi foi longe demais. Eu tentei avisar. Ela me ameaçou também. Disse que se eu abrisse a boca, ia divulgar vídeos íntimos do seu pai com outras mulheres, inclusive menores de idade. Eu fiquei em choque. Eu amei aquele homem, mesmo ele sendo fraco. E as mensagens falsas? E foi o assessor dela, um tal de Rafael. Ele criou os e-mails e mandou pro seu trabalho. Eu só fiquei calada. Só me calei. O que eu ouvi naquele momento era monstruoso demais para caber num único sentimento. Nojo, raiva, pena. Era como se todas as feridas abertas desde a minha adolescência sangrassem de uma vez só. Regina assinou uma confissão parcial. Disse que contaria tudo em juízo. E mesmo assim, eu sabia que ainda não era o fim. Porque o verdadeiro câncer da história era Gabi. E Gabi ainda estava solta. Na semana seguinte, recebi um envelope no portão. Sem remetente. Dentro, havia um pendrive e uma única frase num post-it. Você não sabe nem a metade. No pendrive havia um vídeo. Gabi, sentada em frente a uma câmera, rindo, como se estivesse num confessionário de reality show. Sabe o que é mais engraçado? Ela dizia com aquele sorriso frio. É ver a otária da minha irmã achando que pode vencer no jogo que eu criei. Ela não entendeu até hoje. Aquela queda na cisterna, planejada. O dinheiro da faculdade, eu sugeri a Regina que usasse. O namorado da faculdade dela, eu peguei só pra provar que podia. Tudo, desde sempre. Eu destruo porque ela tenta ser luz, e eu sou sombra. A verdadeira filha. A filha de verdade. A gravação parecia um desabafo narcisista. Um monólogo venenoso. Mas era o que eu precisava. Entreguei o vídeo à justiça. Levei à empresa. E mandei cópia à imprensa. Quando saiu a matéria, influencer acusada de perseguir irmã e forjar testamento, o castelo de cartas começou a ruir. Gabi tentou fugir. Foi detida dias depois, em um hotel de luxo no interior, usando documentos falsos. Alegou insanidade. Tentou tudo. Mas era tarde. A empresa me recontratou. O processo foi arquivado. A casa foi oficialmente minha, limpa. O nome da minha mãe, enfim, respeitado. Mas ainda assim, eu não dormia. Mesmo com Gabi presa. Mesmo com Regina expulsa. Porque na última noite antes da prisão, Gabi me mandou uma carta. A caligrafia era elegante, quase infantil. Mas o conteúdo. Você venceu essa rodada. Mas não pense que acabou. Você tirou o que era meu. E ninguém toma algo de mim sem pagar. Nem que seja com sangue. Aguarde. Desde então, uma série de eventos estranhos começou a acontecer.
Perfis falsos me atacando online. Uma mulher me seguindo no mercado. A campainha tocando de madrugada. Tudo sutil, mas tudo com cheiro de Gabi. E aí, recebi outra carta. Sem remetente. Sem assinatura. Só uma frase. Ela não está sozinha. Quem mais está por trás de tudo isso? Por mais que eu quisesse seguir com a vida em paz, parecia que a história me puxava de volta como um redemoinho sujo. Gabi presa, Regina fora da minha casa, justiça feita, em tese. Mas a carta com a frase, ela não está sozinha, acendeu um alerta que não me deixava dormir. Eu já tinha enfrentado o ódio da minha família, já tinha lidado com falsificações, sabotagem, ameaças e quase morri afogada aos 14 anos por conta de uma brincadeira de Regina. Mas agora, mesmo com tudo resolvido, eu sentia que algo muito maior estava se aproximando. Contratei um especialista em crimes cibernéticos para investigar os perfis falsos que me atacavam nas redes. Eles postavam fotos da minha casa, dos meus passos, de lugares que eu frequentava, como se soubessem onde eu estaria antes mesmo de eu chegar. Tem alguém te seguindo, disse André, o perito. E com acesso ao seu GPS. Pode ser pelo carro, celular, relógio, qualquer coisa conectada. Fiquei em choque. Troquei todos os dispositivos, parei de usar redes sociais por um tempo, desativei o rastreamento e ainda assim, os ataques continuavam. Uma manhã, encontrei pichações no muro da minha casa. Ladrona traidora, ela vai pagar. A vizinhança, que antes me elogiava como a moça batalhadora que venceu, passou a me olhar com desconfiança. Descobri que cartas anônimas estavam sendo entregues às casas próximas com falsas acusações, que eu havia abandonado meu pai, que roubei Regina, que empurrei minha irmã gêmea ao crime. Mas o que mais me assustou foi descobrir que, mesmo presa, Gabi ainda tinha influência. E pior, aliados. André descobriu que algumas das mensagens e acessos partiam de dentro de um escritório de advocacia do centro da cidade. O sobrenome do titular do escritório, Sampaio, mesmo sobrenome de Rafael, o assessor que Gabi usou para forjar as mensagens contra mim. Ele era filho do dono. Tudo fazia sentido. Gabi construiu uma rede, concluiu André. Pequena, mas fiel. Gente que acredita nela, que lucrou com os golpes. Ela é mais manipuladora do que qualquer um supunha. Eu me vi cercada por fantasmas vivos. Pessoas que pareciam comuns, mas que agiam como cúmplices. Um porteiro que deixava visitantes entrarem sem registro. Uma vizinha que fingia simpatia, mas postava difamações no Facebook com contas anônimas. Até uma colega de trabalho que vazava minha agenda. Comecei a sentir pânico. Literalmente. Tremores, falta de ar, desconfiança crônica. Voltei à terapia. Pensei em vender a casa, em sumir, mas foi nesse ponto mais baixo que algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma voz de mulher hesitante. Meu nome é Luciana. Fui estagiária da Gabi, no buffet. Ela me forçava a mentir, a seguir você. Eu tenho medo, mas eu não aguento mais calar. Respirei fundo. Fala, eu estou ouvindo. Luciana contou tudo. Gabi tinha um plano de longo prazo. Desde antes da minha mãe morrer, ela já manipulava Regina, meu pai e até alguns contadores da empresa para transferir bens, falsificar documentos, criar uma teia de controle total. Quando a herança fosse toda dela, ela planejava vender tudo, ir para a Europa e começar de novo. Só que meu retorno estragou os planos. Ela surtou quando soube que você tinha conseguido um emprego na multinacional. Dizia que ia acabar com você antes que ficasse forte demais, confessou Luciana, a voz embargada. Mas foi o final da ligação que me paralisou. E tem mais, ela te quer morta. De verdade. Não só emocionalmente. Ela tentou contratar alguém. Eu ouvi. Vi o número do contato. Tirei uma foto. Posso te mandar. Luciana enviou. E eu, trêmula, repassei tudo à polícia e à promotoria. O número pertencia a um homem com histórico de ameaças e extorsão. Gabi tinha tentado mandar alguém para me machucar. Ou pior, foi o que faltava. O processo contra Gabi foi reaberto com nova denúncia de tentativa de homicídio. O Ministério Público entrou com pedido de prisão preventiva, e dessa vez com pena agravada. Regina, pressionada, confessou que sabia do plano. Sabia desde o início, mas ficou calada por medo da filha. Ou por amor doentio. A história se espalhou. Manchetes em sites, jornais, televisão. Influencer presa por armar plano contra a irmã empresária. Família de elite envolvida em rede de manipulação, fraude e tentativa de assassinato. E foi nesse caos que algo dentro de mim começou, enfim, a se libertar. Hoje, meses depois, a casa é outra. Eu a reformei inteira. Troquei os móveis, reabri o antigo ateliê da minha mãe e transformei em uma sala de leitura e memória. Criei uma fundação com o nome dela, voltada para jovens mulheres em situação de vulnerabilidade, para que nenhuma menina passe o que eu passei. Fui promovida na empresa. Dou palestras sobre superação, justiça e resistência feminina. Reaprendi a dormir, mesmo com a faca ainda debaixo do travesseiro, só por precaução.
Regina foi internada numa clínica psiquiátrica, após ser diagnosticada com transtorno de personalidade dependente e depressão grave. Gabi cumpre pena. O círculo de mentiras e abuso, enfim, foi rompido. Mas às vezes em noites de chuva, como a da minha formatura, eu ainda lembro dos pedaços da minha foto no lixo, da moldura estilhaçada, da dor da rejeição, do olhar vazio do meu pai, das risadas abafadas de Gabi, e sorriu, não com alegria, mas com alívio, porque eu venci. E se há uma coisa que aprendi, é que nenhuma mulher nasce forte. Ela se constrói, tijolo por tijolo, cicatriz por cicatriz. Na minha estante, hoje, há uma nova foto. É a mesma da minha formatura, só que refeita, ampliada, emoldurada com vidro blindado. Abaixo dela, uma frase. A única coisa que ninguém pode rasgar é quem eu me tornei.